A justiça desconfia que Daniel Vorcaro é um fantoche. Então quem que controla o Banco Master, Deltan? A gente está falando de pessoas que estão à margem da lei, que são marginais da lei. E isso deveria fazer com que o ministro Toffoli não apenas saísse da frente desse caso, mas talvez fosse investigado. E também a esposa do ministro Moraes deveria vir justificar o porquê desses 129 milhões. E se não o fez, é porque algo errado está acontecendo. Mas bastaria saber que ele comprou uma mansão à vista por 15 milhões de reais para mostrar que alguma coisa tem. E agora eu vou te mostrar quem que é, segundo suspeitas dos investigadores da Justiça, o suposto verdadeiro controlador do Banco Master. Senadores pedem impeachment de Toffoli por conflito de interesses. É isso mesmo. Os senadores Magno Malta, Eduardo Girão e Damares Alves protocolaram, nesta quarta-feira no Senado, um pedido de impeachment contra o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal. Os parlamentares defendem que o magistrado perca o cargo e seja inabilitado por 8 anos para o exercício de funções públicas, por ter praticado 2 crimes de responsabilidade. Entre os crimes, proferir julgamento quando por lei seja suspeito na causa, e proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. Os senadores argumentam que Toffoli proferiu decisões no inquérito que mira o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, mesmo encontrando-se em situação legal de suspeição. Eles ressaltam que o ministro viajou a Lima, no Peru, num jatinho privado ao lado do advogado envolvido no caso Master, antes de assumir o controle total do processo, e que há vínculos econômicos financeiros entre um fundo de investimentos inserido na investigação de empresas de irmãos e primos de Toffoli. E sob condição de anonimato, policiais federais rebatem Toffoli. É isso mesmo. O medo do que o sistema é capaz impera em todos os setores da sociedade. Dessa forma, sob anonimato, a imprensa conseguiu obter declarações contundentes de policiais federais contra a atitude do ministro Dias Toffoli. A PF, de uma maneira geral, está perplexa. Investigadores contestaram as críticas do ministro sobre suposta demora na execução da segunda fase da Operação Compliance Zero. Operação que foi realizada nesta quarta-feira e prendeu o cunhado de Daniel Vorcaro e cumpriu mandados de busca e apreensão contra o empresário Nelson Tanuri. Ao contrário do que disse Toffoli, esse agente anônimo da PF disse ter passado meses esperando pela operação. Fontes da PF explicaram que a operação não ocorreu antes porque faltavam informações sobre os endereços dos alvos. O último endereço, inclusive, era justamente o do cunhado de Daniel Vorcaro, que foi conseguido após a solicitação no STF e preso nessa manhã. A justiça desconfia que Daniel Vorcaro é um fantoche. Então quem que controla o Banco Master, Deltan? Olha, gente, a Polícia Federal saiu hoje às ruas para cumprir mandados de busca e apreensão e de prisão contra o grupo do banqueiro Daniel Vorcaro. E parece que descobriu o grande segredo do Banco Master. Eu vou mostrar agora para você quais foram os resultados até agora dessa nova operação da PF contra o Master e no final eu vou te dizer qual que é esse grande segredo que a Justiça está perto de descobrir. Pois bem, a empresa revelou que a Polícia Federal está na rua cumprindo mais de 40 mandados de prisão que foram expedidos pelo STF contra o grupo do Daniel Vorcaro. A PF ela teve como alvo principal alguns endereços ligados ao Vorcaro e também ao empresário Nelson Tanuri. Guarda esse nome aí. Os investigadores da Polícia Federal acreditam que foram cometidos os seguintes crimes. Dá uma olhadinha aqui comigo, ó. Organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro. É mole ou quer mais, gente? E o que a Polícia Federal já conseguiu, hein, Deltan? Olha, ela já conseguiu algo surreal. Prendeu o cunhado do Vorcaro, um empresário que estava aí tentando fugir do Brasil e ir para Dubai. Exatamente a mesma coisa que o Vorcaro estava fazendo quando ele foi detido pela Polícia Federal em pleno aeroporto de Guarulhos. Gente, o que é que tem em Dubai que todos esses investigados querem ir para lá, hein?
Vocês lembram que um certo juiz aí, um ministro do Supremo, ele foi visto exatamente em Dubai no final do ano passado, curtindo por lá suas férias? Um juiz aí que tem 130 milhões de motivos para curtir a vida em Dubai? Outros parentes do Vorcaro também foram alvos dos mandados de busca e apreensão, mas o cunhado do Vorcaro é quem tem mais destaque porque ele também é bastante famoso. Além disso, a Polícia Federal e o Ministério Público pediram o bloqueio de mais de 5 bilhões de reais em bens e em valores, e também apreendeu mais de 90 mil reais em dinheiro, em espécie, além, é claro, de carros, armas, joias e os próprios celulares aí dos envolvidos, que podem ser bombásticos, né? Nós sabemos que os celulares sempre podem aí ser fonte de provas e de constrangimentos inesgotáveis para as altas autoridades da República Brasileira, né? E agora eu vou te mostrar quem que é, segundo suspeitas dos investigadores da Justiça, o suposto verdadeiro controlador do Banco Master. Mas antes disso, eu quero te agradecer por você sempre aqui deixar o seu sinal de que você gosta dos nossos conteúdos, deixando o seu like, se inscrito no canal e ter ativado o sininho. Isso é importante para fazer a nossa voz conjunta chegar mais longe. A voz dessa comunidade que luta por justiça, por liberdade, por honestidade, por integridade, que luta por um país melhor. Ter você aqui comigo significa um mundo para mim. Vamos lá, então. Sabe um dos alvos da busca e apreensão de hoje? O empresário Nelson Tanure? Pois é, gente. A Polícia Federal acredita, de acordo com esta reportagem aqui do Estadão, que ele pode ser o verdadeiro mestre das marionetes por trás de Daniel Vorcaro. Dá uma olhadinha aqui comigo, ó. Olha primeiro isso aqui, ó. O que pesa sobre Nelson Tanure, alvo da investigação da Polícia Federal. Tanure já era investigado desde 2024 pela PF por suspeitas de ser o controlador de fato do Banco Master. Oficialmente, o dono do banco é o Daniel Vorcaro, que chegou a ser preso e depois solto em novembro após a liquidação da instituição pelo Banco Central. Gente, isso é muito bombástico e mudaria completamente o jeito que as coisas estão sendo vistas e encaradas até agora. O controlador do Banco Master não seria o Vorcaro, mas o Tanure. Tá, Deltan, mas quem que é esse Tanure aí? Dá uma olhadinha aqui comigo, ó. Olha aqui, ó. Devorador de empresas. Quem é Nelson Tanure, alvo da Polícia Federal ao lado de Vorcaro? Olha aí uma fotinho dele. No mundo do mercado financeiro, o nome de Nelson Tanure sempre provoca reações fortes, de calafrios e repulsa a admiração. O mega investidor é conhecido como devorador de empresas, por conta da atuação em companhias à beira do colapso financeiro. Tanure não ganhou fama de devorador de empresas à toa, não. O seu nome aparece em grandes disputas societárias há mais de 2 décadas. O modo dele de operar é quase sempre o mesmo. Tanure investe em ativos depreciados e assim compra participações com preço abaixo do valor real. Ao assumir suas posições, ele pressiona por mudanças agressivas na administração das empresas. Foi assim com empresas de telecomunicações como Oi, Telemar, além da construtora Gafisa e das empresas de comunicação Jornal do Brasil e Gazeta Mercantil. Uma das investidas mais recentes foi na administração do grupo Pão de Açúcar. E para fechar, Tanure ainda é acionista da Light, distribuidora de energia que atende parte do estado do Rio, da Prio, uma das maiores produtoras independentes de petróleo do país, da Aliança Saúde, grupo de medicina diagnóstica com presença nacional e de outras dezenas de empresas de capital aberto. Gente, olha o tamanho desse cara, hein? Segue aqui comigo para você ver aqui o que mais o Estadão fala dele aqui, ó, para você entender por que ele está aí sendo alvo suspeito de estar por trás de tudo. Apesar do Banco Master informar as autoridades e investidores que o grupo de controle é capitaneado por Daniel Vorcaro e pela 133 Investimentos, há indícios de que o Nelson Tanure seria o real controlador da referida instituição financeira, tendo se valido da Avente, do Fundo Estocolmo e da Banvox, uma holding que controla investimentos financeiros feitos em outras empresas, para adquirir o controle societário, escreveu o procurador Marcos Salati, do Ministério Público Federal, no pedido para que a Polícia Federal esclareça os fatos. Gente, isso é extremamente assustador. Um grande empresário oculto nas sombras, atuando por meio de uma interposta pessoa que seria um testa de ferro público aí, um laranjão, enquanto por trás o empresário construiria aí uma verdadeira teia de conexões políticas poderosas para se proteger, inclusive aí por meio do Vorcaro, diante das imensas fraudes praticadas pelo seu próprio banco.
Olha só, o que você achou aí dessa revelação, dessa suspeita? E me conta a sua opinião nos comentários. E agora a gente fala de mais um caso envolvendo o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que decidiu abrir um inquérito para investigar a suposta quebra de sigilo fiscal de ministros da Corte por parte da Receita Federal e do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. A suspeita é de que os dados que teriam vazado nas últimas semanas e usados em reportagens na esteira do escândalo do Banco Master foram acessados de maneira ilegal. A quebra de sigilo teria atingido 2 ministros, principalmente Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, e estaria ligada a informações financeiras detalhadas dos familiares e também de escritórios. Tá me olhando, Augusto? Tô olhando essa porque saiu, é o seguinte, tá quentinha. tá provado. Não, o crime aqui é revelar o cara. É isso. Exatamente. Ana, a gente estava Ele esqueceu um acompanhando... pouco do talha-ferro. Porque, agora é esse. Exatamente. Hoje de manhã a notícia era: Moraes estuda a abertura de um inquérito para investigar suposto vazamento de informações. Já no fim da tarde a coisa mudou. O ministro Alexandre de Moraes, então, decidiu pela abertura desse inquérito para investigar integrantes de um órgão federal do governo federal, tanto do COAF quanto da Receita Federal, que estariam ali vazando informações financeiras de ministros do Supremo. Completando, pode? Claro. Só, eu não vou não vou contar nenhuma novidade. Mas bastaria saber que ele comprou uma mansão à vista por 15 milhões de reais para mostrar que alguma coisa tem. É isso. Ana? É impressionante como eles se sentem intocáveis, né? E eu me lembro que um dia conversando com a Branca, até ela depois pediu que eu colocasse em um dos meus artigos, eu não me lembro qual artigo, mas uma lei federal nos Estados Unidos, Paula, é uma lei de 1978. Essa lei obriga que os juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos, que eles apresentem anualmente relatórios de ganhos financeiros, seja mesmo que tenha sido uma doação ou fez uma palestra em Harvard, né? Não são só os ministros do Brasil que fazem palestras, e no Brasil a gente não tem isso, né? A gente não sabe quantos milhões os ministros levaram por palestras, participações, por pareceres jurídicos, né? Pelas bondades jurídicas. Mas são os magnânimos, né? Impressionante como não passamos um dia sem falar esse nome, Alexandre de Moraes, né? Alexandre de Moraes. Vocês comentavam sobre até colocamos na tela a matéria do nosso querido Christian Costa sobre Moraes ameaçando presos no 8 de janeiro por suposto que teriam descumprido, né, medidas cautelares. Exatamente, isso aí está na tela novamente. E aí você vê que o contrário não acontece em momento algum, porque aí na matéria do Christian está o seguinte: Moraes ameaça prender envolvidos no 8 de janeiro por suposto descumprimento de cautelares. Ministro do STF deu 5 dias para advogados se explicarem. Mas aí quando os advogados explicam, quando a Microsoft manda os logs oficiais no caso do Felipe Martins, quando a LinkedIn fala em um relatório especial e oficial dentro dos 5 dias abertos pelo ministro, nada acontece. Felipe Martins segue preso. Mais uma vez, provou a inocência, trouxe relatórios oficiais e segue preso. Então, Moraes agora abre inquérito para apurar se houve acesso ilegal a dados. Sendo que, quando há acesso ilegal a dados, no caso do Felipe Martins, que um suposto jornalista acessou uma informação que não era oficial, aquela falsa entrada do Felipe Martins, e isso foi a peça, o pilar fundamental para uma prisão arbitrária e ilegal de 6 meses,
Não acontece nada, porque o ministro não abriu processo para apurar o que aconteceu com o I-94 de Felipe Martins. Não passamos um dia, sem mostrar a aura magnânima, absoluta, monárquica. Não vou nem falar monárquica, porque nós gostamos aqui da nossa monarquia no Brasil. Mas é o rei do país. Alexandre de Moraes está acima do legislativo, do executivo e do judiciário. Ele se mantém acima de seus colegas na Suprema Corte do Brasil. Só dá Alexandre de Moraes. Marcília, é importante a gente alertar aí para a abertura de um inquérito como esses, nesse momento, em ano eleitoral, porque inquérito no Brasil, nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, virou sinônimo de buraco negro sem fim. Exatamente. A Ana estava falando, né, que, nesse caso, o Moraes se acha ou se comporta como alguém acima da lei, mas esse inquérito, ele é consequência dos ministros estarem, na verdade, à margem da lei. Eles e os seus familiares, né? São as notícias dos últimos tempos. Eles estão à margem da lei. Quando o Moraes ou a família do Moraes tem contratos indecentes de 129 milhões de reais no escritório da esposa dele, quando o ministro Toffoli tem dois irmãos e um primo, sendo sócios de um fundo que está na cadeia societária. Cadeia, aliás, é um bom nome para isso, não só societária, cadeia societária do Banco Master, e inclusive com a suspeita da Polícia Federal de que esses fundos eram utilizados para inflar o valor do Banco Master e viabilizar as fraudes cometidas. A gente está falando de pessoas que estão à margem da lei, que são marginais da lei. E isso deveria fazer com que o ministro Toffoli não apenas saísse da frente desse caso, mas talvez fosse investigado, no mínimo seus parentes. E também a esposa do ministro Moraes deveria vir justificar o porquê desses 129 milhões e não o fez, como bem disse o Augusto. E se não o fez, é porque algo errado está acontecendo, porque, enfim, até agora ela não trabalhou nesse caso, né? Tá claro que ela nunca trabalhou para o Master, não há indício nenhum de que ela trabalhou. Então, esses ministros, ou esse inquérito, ele responde ao fato de que os ministros e seus parentes estão à margem da lei. E me parece que começa aqui a nascer a possibilidade de um inquérito das fake news turbinado. Um novo inquérito das fake news, talvez um pouco mais sutil ou talvez um pouco mais sofisticado, porque diferente daquele de 2019, o 4781, que investigava, punia e censurava a imprensa, agora esse parece querer punir e investigar a fonte da imprensa. Isso é de uma gravidade tremenda. Quer dizer, quando eles vão para cima do COAF, quando eles vão para cima do fisco, me parece, é só juntar 1 mais 1, que a suspeita dos ministros é de que é o fisco e o COAF, ou alguém do fisco e do COAF, que estão vazando para a imprensa as informações que dia e noite saem sobre os ministros, sobretudo o ministro Moraes e o ministro Toffoli e seus parentes. E essas aberrações todas relacionadas ao Banco Master. Então, não apenas agora censuram a imprensa, mas querem dar um passo além. Querem chegar na fonte da imprensa, talvez até para não precisar confrontar-se com uma imprensa que é da velha mídia e que agora também começou a divulgar os fatos, e para não se chocar com essa velha imprensa, eles vão impedir ou tentar fechar a torneira de quem está alimentando essas informações para essa imprensa. Então, o ano de 26, concordo com o Augusto, nós não vamos ter mais um ano de 22 porque nada é igual, se aprende sempre com o absurdo, mas nós teremos uma tentativa ainda muito grande, acredito eu, dos ministros de caminharem para cima e por cima de nós e de nossas liberdades. Para fazer uma observação aqui simples, né? Nós estamos agora sendo acompanhados por dezenas de milhares de brasileiros. Algum aí teria algum problema se fosse quebrado o sigilo fiscal de quem está nos acompanhando? Você teria algum problema? Pode abrir teu sigilo? Pode abrir, Paula? Calma. O meu pode abrir. Pode abrir.
À vontade. Por que eles têm tanto medo disso aí? Porque cometeram crimes fiscais. Porque vão ser enquadrados com mais facilidade. Agora eles agem como se o medo fosse o mesmo. Lamento informar que não é. Que não é, que os brasileiros vão aprendendo que o ministro pode muito, mas não pode tudo. Vamos lá. O Augusto lembra bem o caso do Talhaferro, porque o Talhaferro é exatamente isso. Ah, não, mas vazou... Veja, se você tem um crime ou uma ilegalidade, não se vazou, não. Fez-se um favor. É um serviço à sociedade que aquela informação venha a público. É um dever, inclusive, que aquilo venha a público. Quer dizer, você deve esconder ilegalidades, então? Você deve fazer... É que nem houve também no Galípolo, com as conversas do Moraes com o Galípolo, a alegação do Banco Central que não poderiam ser divulgadas porque eram de intimidade deles. Bom, se é uma intimidade entre o Galípolo e o Moraes, já está errado. Então, quer dizer, a gente precisa fazer com que ilegalidades, intimidades cometidas, notícias ou informações que não são republicanas, estão ali no armário das instituições, sejam sim reveladas. Isso é um direito nosso e um dever deles revelar. Ana está com o dedo levantado antes de eu passar para o Caute. Diga, Ana. É porque eu fui buscar exatamente os detalhes dessa lei nos Estados Unidos. Ontem falávamos aqui, né, que o Brasil, que toda hora aparece um projeto de lei, que na verdade é um projeto de lei para que uma lei já existente possa ser respeitada. É sempre assim, né? Não é uma lei nova que possa, de uma certa forma, trazer um benefício maior para a nação ou transparência. Então aqui vou deixar uma recomendação para aqueles que amam apresentar projetos de lei. Vamos copiar essa lei de 1978 dos Estados Unidos em relação ao alto escalão do governo nos Estados Unidos e principalmente os juízes da Suprema Corte, que é a Ethics in Government Act, ou seja, a lei da ética no governo. Os ministros da Suprema Corte são obrigados a apresentar relatórios financeiros anuais e são obrigados, neste relatório, declarar, vamos lá, rendimentos, salários, honorários, royalties, pagamentos por palestras, livros, etc. Investimentos e ativos financeiros. Eles são obrigados a colocar ali o que eles têm no banco. Dívidas relevantes, presentes acima de determinados valores, reembolsos de viagens e vejam vocês, eles são obrigados a informar fontes de renda do cônjuge. Esses relatórios são públicos e ficam arquivados no Judiciário Federal. Então vejam vocês, para aqueles apaixonados, eu vou fazer a lei tal, um ano de eleição, 2026, tá aí. Vamos copiar a Lei de Ética no Governo dos Americanos de 1978 e trazer transparência em relação aos ministros da Suprema Corte no Brasil. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.